um. This call is now being recorded. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar nossa catequese. Como é que é o nome mesmo de vocês? Chegaram agora? Tem alguém mais. Ah, tá. Beleza. Beleza. Sejam bem-vindos. Continuando, então, a nossa catequese, né? Vamos falar sobre a missa, né? Nós começamos semana passada, demos uma geral, né? Do que é a celebração eucarística, né? As suas partes, digamos assim, né? Lembrando, mais uma vez, que a missa é um todo indivisível. Representa não, é para nós mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que a gente celebra cada vez que a gente vai na missa, cada vez que a gente participa da Eucaristia. Tá? Então, é mistério, é paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que a missa é algo que não pode ser dividido. A gente não pode rezar um pedaço da missa. Aí deixa de ser missa. Tá? Então, ela é uma coisa que se completa por si só, cada uma das partes. Mas para a gente entender melhor o que significa cada uma das coisas, então a gente divide ela em duas grandes partes, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que simbolizam justamente as duas mesas que a gente tem. Vocês lembram que a primeira parte da celebração, que nós vimos na semana passada, 15 dias atrás, na catequese passada, é a parte da liturgia da palavra, onde praticamente tudo é feito em cima do ambão da palavra. Lá os leitores proclamam as leituras, o salmista, o evangelho é lido lá, o padre faz a homilia lá, o leitor faz a oração dos fiéis lá. Então é aquela mesa que é o centro da celebração. Tá? Acabou a liturgia da palavra, o centro passa a ser o altar na liturgia eucarística. Então são duas mesas, né, cada uma representando, né, ligada a cada uma dessas duas grandes partes da celebração. E a gente tem uma parte que antecede o rito inicial, a parte da liturgia da palavra, que são os ritos iniciais, né, que é a entrada, a procissão de entrada, a saudação, ato penitencial, glória e a oração da coleta, que eu expliquei na catequese passada, por que chama oração da coleta. Né? E aí, no final, depois que termina a liturgia eucarística, né, no final da comunhão, tem então os ritos finais, que aí são os avisos, a bênção e a oração, a despedida do povo. Tá? Como a gente já estudou a primeira parte, já viu ela, né, então agora nós vamos para a segunda parte, que é a liturgia eucarística, né, que aí então a atenção, o centro da celebração desloca do ambão da palavra para o ambão do altar, né? Para o altar, onde o mistério se realiza, onde Cristo vai se doar inteiramente para nós ali, seu corpo e seu sangue, dado como penhor da nossa salvação. Vocês já repararam, né, que eu falei isso também na catequese passada, mas não custa a gente reforçar, né? Toda igreja tem no centro sempre o seu altar. O altar é o centro da igreja, para onde convergem todos os bancos, a atenção, a porta de entrada é sempre aquela, a porta principal é sempre aquela que dá acesso de frente ali para o altar, embora a nossa pareça que a porta principal é aquela outra que fica do lado do Santíssimo, mas na verdade a principal é aquela na frente do altar. Tá? Por conta da acessibilidade, é mais fácil o pessoal entrar do outro lado. Né? Mas a porta principal é aquela por onde entra o cortejo, inclusive, da procissão inicial, com o padre e toda a equipe litúrgica. E é sempre direcionado ao altar, como eu falei na catequese passada, simbolizando justamente a nossa saída do profano em direção ao sagrado. A gente deixando o mundo, deixando as coisas deste mundo e se direcionando ao altar, aonde é celebrado o mistério, nos aproximando de Deus, né? Nos aproximando do mistério sagrado, daquilo que vem do céu, que é a celebração da Eucaristia ali no altar.
Então, agora, nessa parte, nós vamos, então, entender e estudar um pouquinho, né? Cada uma das partes, para a gente entender o significado de cada detalhe, de cada gesto que é feito nessa parte. A primeira parte, né, a liturgia da palavra, com os ritos iniciais, ela começa que jeito? Com uma procissão, acabei de falar. Com uma procissão, não é? Entra pelo meio da igreja, faz uma procissão em direção ao altar. Essa parte também inicia com uma procissão, só que é uma procissão diferente, é a procissão dos dons, é a apresentação dos dons. Né? Enquanto é preparado o altar, né, colocado as espécies do pão e do vinho que serão eucaristizadas, que serão transformadas no corpo e no sangue de Cristo, acontece a procissão de entrada. Nessa procissão se costuma levar, então, as oferendas que serão apresentadas no altar, né, o pão e o vinho e alguma outra coisa que se queira acrescentar de acordo com o mistério que está se celebrando naquele dia, ou então, como a gente faz aqui, não se faz uma procissão, se traz da credência, que é aquela mesa que fica ali atrás dos ministros da Eucaristia, aquela mesa chama credência, onde são guardadas as espécies que serão o pão e o vinho, que serão transformadas depois, né, transubstanciadas no corpo e no sangue de Cristo. Como a gente aqui, então, não faz a procissão com a entrada desses dons, né, eles são trazidos ali da credência para o altar, para a preparação da mesa. Junto com essa procissão, ela é chamada de procissão dos dons por causa disso. Nós levamos os dons, os frutos do nosso trabalho, que é o pão e o vinho, que são frutos do trabalho humano. Né? Tem uma oração que o padre faz ali, que a gente não ouve, porque ele faz normalmente em silêncio, mas que diz que a gente oferece para Deus ali o fruto do nosso trabalho. Né? O pão e o vinho, que são frutos do trabalho do homem, a gente coloca ali para que sejam transformados pelo Espírito Santo. Tá? Mas também nós apresentamos diante do Senhor a nossa oferta em dinheiro, que essa oferta é sempre utilizada, especialmente, né, nas obras de caridade da igreja, na função social que a igreja tem, que ajuda aos mais necessitados. Essa apresentação, essa procissão, onde a gente leva o envelope com a nossa oferta, não é o dízimo é outra coisa, é a parte. Dízimo é um dinheiro que nós tiramos do nosso salário, recebeu o pagamento, separa uma parte, isso aqui é de Deus, né? E isso aqui a gente entrega para Deus, é a nossa paga, digamos assim. Isso já é uma outra catequese que a gente vai ter depois, quando nós falarmos sobre o dízimo. Essa procissão são as ofertas, as oferendas que a gente apresenta. Além do pão e do vinho, né, como eu disse, que vão ser eucaristizados, nós apresentamos também as nossas ofertas materiais. A gente doa nosso dinheiro, né, para que sejam assistidas as famílias carentes, mas também esse gesto de doação do dinheiro é um desprendimento, né, das coisas materiais. É uma doação e deve ser também uma doação dos nossos dons, daquilo que nós temos, né, dos dons e dos carismas que nós recebemos de Deus. A gente coloca isso, né, entrega isso para Deus, para que isso também seja transformado para o bem da comunidade. Né? Se eu tenho facilidade de organizar as coisas, se eu tenho o dom de cantar, se eu tenho o dom de falar, ou qualquer dom que possa ser utilizado pela comunidade, é ali naquele momento da celebração, eu coloco isso nas mãos de Deus, para que Ele utilize aquilo que Ele me deu de graça, aquele bem, aquele dom que Ele me concedeu, que possa ser utilizado, tudo isso em favor da comunidade. É o momento que a gente se entrega os nossos dons, entrega os nossos carismas, a nossa vocação, né, para Deus, para que isso seja utilizado pela comunidade. Por isso a gente chega na igreja, eu esqueci de trazer dinheiro hoje, pega o envelope, entrega ele vazio. E ali naquele envelope você coloca
os seus dons. Pode até colocar suas intenções e coloca tudo isso ali diante do altar, né? E se entrega para Deus. O envelope é vazio de bens materiais, mas ali está a tua disposição, a tua entrega para Deus, para que a obra de Deus, para que o reino de Deus se concretize já aqui na terra. Tá? Então, terminada essa procissão, né, se leva as coisas lá para o altar, o diácono ou o padre, ou na ausência do diácono, o ministro, né, ajuda ali o padre às vezes a preparar o altar, mas quem deve preparar o altar sempre é o padre ou o diácono. O ministro, às vezes, pode também ajudar em situações especiais a preparar o altar, né? É colocado, então, um pano, que normalmente é de linho branco. Se não é linho, ele está sempre engomado, mas é branco sempre, que é chamado de corporal. Ele é colocado em cima do altar, e aí em cima deste pano são colocadas são chamadas de âmbulas, aquelas que trazem as hóstias que serão consagradas, né? E o cálice, onde vai ser despejado o vinho que vai ser transformado no sangue de Cristo. Então, coloca-se as âmbulas lá em cima do altar. Aí, na hora de colocar o cálice vem vazio. Boa noite, Natália, Priscila. Depois de pegar o cálice, o diácono ou o padre coloca o vinho no cálice e vocês viram que eles colocam um pouco de água? Vocês já viram? Já repararam isso? Que é colocado um pouco de água no cálice? Por que será? Será porque o vinho é muito forte? Aquela água que é colocada simboliza a nossa humanidade sendo colocada na divindade de Cristo. Quando o diácono, é função do diácono isso aí. Se não tem diácono, é o padre que faz isso. Na hora que nós colocamos a água no vinho, nós rezamos uma oração que diz assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a viver a nossa humanidade. Então, aquelas gotinhas, que é sempre pouquinho, né? Que tem que pôr, são gotas de água, para não tirar a essência do vinho, que vai ser transformado em sangue. Essa água simboliza nós, a nossa humanidade introduzida ali na divindade de Cristo, naquele que vai ser transformado no sangue do próprio Cristo, na divindade de Cristo, que assumiu a nossa humanidade. Tá? Depois que é então preparado as duas espécies, né, o corpo, o pão e o vinho, que serão transformados em corpo e sangue de Cristo, o padre então faz uma oração, que eu disse para vocês, né, agradecendo a Deus pelo fruto do trabalho de nossas mãos que está sendo colocado lá, pedindo para que isso depois seja transformado. Terminada essa oração, o padre se volta então ali para o lado dos coroinhas, onde o coroinha traz uma bacia com água, para que ele lave as mãos. Esse gesto não é sanitário, não é por conta da pandemia, nem nada disso. É um gesto de purificação, é um gesto penitencial. O padre lava as mãos e reza em silêncio: Senhor, lavai-me e purificai-me dos meus pecados. Diz lá para que ele possa celebrar dignamente aquele mistério que vai ser realizado ali. Então, ele é penitencial, não é sanitário. O sanitário é depois, quando a gente passa álcool gel na mão para poder distribuir a comunhão para as pessoas, né? Aquele gesto ali é um gesto, então, penitencial que o padre faz, pedindo a Deus que livre ele dos seus pecados, que limpe ele, né? Porque agora ele vai fazer parte, por meio das mãos dele, o grande mistério vai acontecer. Aquelas duas espécies que são colocadas lá em cima, pão e vinho, serão transformadas no corpo e sangue de Cristo. Então, depois disso aí, é rezada uma oração, né, que o padre faz sobre aquelas oferendas que já estão preparadas, e começa sempre essa oração com o convite do padre. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E a gente responde, então,
com aquela bonita oração: receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aí o padre faz a oração, que tem sempre aquele livro que o coroinha segura para o padre, chama missal, que ele segura no início da celebração, né? Nesse momento, ele é colocado em cima do altar, porque é o livro que vai ser utilizado nessa segunda parte da celebração. Antes era a Bíblia, eram as leituras tiradas da Bíblia, que era o livro que era utilizado na celebração. Depois, o livro em cima do altar vai ser o missal, que é o livro da missa, né? Que ali então estão todas as orações que o padre faz, toda a organização da missa, está tudo escrito lá naquele livro. Que jeito que o padre tem que falar, que gesto que ele tem que fazer, se ele levanta a mão, se ele abaixa, se ele ajoelha, se ele faz o sinal da cruz, está tudo escrito lá naquele livro, todas as orientações que ele precisa para conduzir a celebração. Porque a celebração ela não é do padre, ele não pode fazer do jeito que ele quiser. Mas a celebração é da igreja. Tem uma regra, tem uma organização, tem uma dinâmica que segue a história da igreja. Não é algo que foi feito agora pelo padre, mas que foi feito por Jesus Cristo. Ele deixou esse bem para nós. E a igreja, como fiel guardiã da fé, da doutrina de Cristo, de tudo que ele deixou para nós, organizou isso, né? E desde quando Jesus confiou esse mistério à igreja, a igreja então tem celebrado a Eucaristia, tem feito todo esse trabalho, e agora, depois ainda do Concílio Vaticano II, a igreja voltou mais às suas origens e passou a celebrar de maneira mais simplificada, né, que tinha sido tudo meio rebuscado a celebração ao longo dos anos. A igreja deu uma simplificada e trouxe de volta a maneira como se celebrava no início da igreja, lá nas primeiras comunidades, né, quando Paulo celebrava com seus discípulos, quando a igreja começou a se organizar, surgiram os primeiros padres, os primeiros bispos, que foram organizando a igreja, sempre a igreja centrada na celebração da Eucaristia. Sempre. O mistério da Eucaristia foi sempre o centro da vida da igreja. Tá? Feito, então, essa oração sobre as oferendas, que está lá no missal, o padre, então, faz aquele diálogo, né? O Senhor esteja convosco. E nós respondemos, Ele está no meio de nós. E aí o padre, então, vai iniciar a oração eucarística, né? Que é o centro ali da parte da liturgia eucarística, mas sempre começando com um prefácio, né? Que normalmente, depois que o padre fala lá, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Como é que é? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças em todo tempo e lugar. Ele começa a rezar esse aí que é chamado prefácio. O prefácio ele é um cântico, ele foi feito para ser cantado, mas normalmente os padres rezam, né? Até por ser mais conveniente, nem todos têm o dom para cantar, né? Mas mesmo quem tem, dificilmente canta. Normalmente eles rezam esse prefácio, né? Fazem como uma oração, e ele sempre termina com o chamado para o cântico do santo. Céus e terra invocam. Normalmente fala, os céus e a terra cantam seu louvor, junto com os anjos e santos, vamos cantar o santo, ou rezar a oração do santo. O santo é um cântico, é uma oração que é feita para ser cantada, é o cântico mais importante da celebração, onde a gente exalta a grandeza de Deus, a santidade de Deus. A gente fala santo, 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 sempre, né? Vocês já perceberam isso? O cântico como oração fala sempre 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Porque na língua hebraica, que é de onde veio essa oração, a língua não existia o superlativo. Eles não têm santíssimo. Então, quando eles querem dizer que Deus é muito santo, eles não têm a palavra santíssimo. Então, eles falam 3 vezes santo. Por isso que a oração é feita assim.
santo, 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 resgatando essa característica da língua hebraica, né? De onde nasceu isso aí. É tirado da Bíblia, né, do livro de Isaías e de Ezequiel, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. E aí então vem o texto de Mateus, que ele lembra, né, quando Jesus entra em Jerusalém, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Tá? Então, esse aí é o que termina o prefácio, reza o santo, terminou o santo, aí então entra de fato na oração eucarística, na parte principal ali da oração eucarística, quando normalmente a igreja ela tem dezenas de orações eucarísticas. Tem acho que, dezenas não, né? Mas deve ter umas 16 a 18 orações eucarísticas, se eu não me engano. E normalmente os padres ligam o microfone, se quiser perguntar, Cláudia. Se quiser perguntar uma coisa, pode ligar o microfone, não? Tá. Mas normalmente os padres rezam a oração número 2, que é a mais comum, ela é curtinha. Tem algumas orações eucarísticas, por exemplo, a número 5, que ela não permite que se mude o prefácio. Então, a igreja tem dezenas de prefácios, uma para cada dia especial. Por exemplo, tem um prefácio da Santíssima Trindade, tem prefácio que é para ser rezado no tempo comum, tem prefácio da Páscoa, tem prefácio dos santos, tem prefácios de Nossa Senhora, tem prefácios de São José, tem prefácios para missas de missa que se reza em Ezequias, né, quando faz Ezequias na igreja. Tem prefácio para missa com crianças, tem oração eucarística para missa com crianças. Então, tem uma riqueza enorme de prefácios. Mas eles só podem ser utilizados em algumas orações eucarísticas. Que tem orações eucarísticas que não pode mudar o prefácio. A número 1, que é aquela que se reza nas solenidades, aquela que mais comprida, né? Que o padre faz vários gestos, faz sinal da cruz, bate no peito. Aquela oração lá é a chamada oração do cânon romano, é a número 1. Antigamente só tinha ela, depois que a igreja criou as outras, né? Essa, por exemplo, não pode trocar o prefácio, é o prefácio próprio dela. E tem algumas outras que são assim também. A número 2, ela pode ser mudada o prefácio. Então, quando se quer rezar alguma missa com uma temática diferente, que aquela missa tem uma temática diferente, se usa essas orações para poder rezar junto àquele prefácio. Uma missa de Nossa Senhora, por exemplo, como vai ser no dia 15 de agosto, que é feriado em Umuarama, dia da Assunção de Nossa Senhora. Nesse dia, reza-se um prefácio de Nossa Senhora. Então, pega uma oração eucarística que pode mudar o prefácio, a 2, a 3, e tem outros lá que podem mudar também. Tá? Então, é assim que, nessa maleabilidade, a igreja vai tornando mais rica a celebração. Então, quando começa depois do santo, normalmente vem a chamada primeira epíclese. O que é epíclese? É descer do alto. Epi é alto, remete a Deus. Eclese é descer, é grego isso. Descer do alto. É quando o padre põe as mãos assim, ó. Vocês repararam? Que logo depois do santo, especialmente quando é a oração número 2, né, o padre põe a mão assim em cima das oferendas e o coroinha bate o sino. Nessa hora todo mundo se ajoelha. Porque ali naquele momento o padre está convocando o Espírito Santo para que ele desça sobre aquelas ofertas que nós colocamos ali em cima do altar, o pão e o vinho, para que elas sejam transformadas no corpo e sangue de Cristo. É naquele momento que o Espírito Santo desce, porque o padre chama, o diácono não tem esse poder, o ministro da Eucaristia não tem esse poder, ninguém tem esse poder a não ser o padre. É só o padre e o bispo que tem o poder de impor as mãos sobre as ofertas que estão em cima do altar e pedir para que o Espírito Santo venha e transforme aquelas oferendas no corpo e sangue de Cristo. Por isso que é chamada a primeira epíclese. Tem uma outra depois que nós vamos falar quando chegar lá.
Depois dessa epíclise, começa então a narração da instituição da Eucaristia, que é o que aconteceu na última ceia, né? Estando para ser entregue, abaixando e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças. Tá? Isso aí são as palavras, as mesmas palavras que Jesus disse na instituição da Eucaristia. O padre fala, né, retomando aquele gestual. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Da mesma maneira como Jesus disse na Santa Ceia, lá na Quinta-feira Santa, quando ele instituiu a Eucaristia, o padre repete essas mesmas palavras e faz aquele mesmo gesto acontecer. Por isso que a missa é chamada em latim et prima et única et semper. É a primeira, é a única e é para sempre. A celebração da Eucaristia que o Padre Machado faz aqui na São José é a mesma que Cristo fez lá com seus discípulos. E é a mesma que a igreja vai celebrar até o fim dos tempos. Não tem diferença. É a mesma coisa. O mesmo Cristo que se deu em alimento lá naquela ceia, junto com seus discípulos, ele está ali usando da figura do padre, usando do padre Machado, de qualquer padre que esteja lá, para fazer esse milagre, para fazer esse gesto acontecer. Para a nossa salvação. É o mesmo Cristo que fez com eles, faz hoje conosco. O padre, quando celebra, quando preside a Eucaristia, ele faz isso em persona Christi, é na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo que está ali fazendo esse milagre acontecer. E a gente às vezes dá tão pouco valor nisso, né? Trata de qualquer jeito, como se fosse nada, né? Depois, então, que termina essa parte da narração da instituição, tem aquela aclamação do povo, né? Quando o padre termina de fazer todo aquele gestual, termina a narração e ele diz assim: eis o mistério da fé. E a gente, então, levanta num gesto de prontidão e diz, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou outra resposta, né, que tem lá no missal, que pode ser usada também, que às vezes a gente usa também na celebração. Normalmente é essa aqui. Nesse momento a gente está em pé, não ajoelhado. Ajoelhado já terminou. Quando o padre fala, eis o mistério da fé, a gente se levanta, porque a gente se coloca de prontidão para Cristo. Naquele momento, se Cristo vier levar a gente vai para o céu. E é o que a gente pede ali. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então a gente tem que estar de pé, pronto. Jesus está ali conosco nesse momento, celebrando a Eucaristia. Depois disso, então, continua com as intercessões, né, que são feitas em favor da igreja, em favor dos fiéis defuntos, da igreja triunfante, né, quando fala de Nossa Senhora e dos santos, né, reza por todas essas intenções, reza por aqueles que faleceram, para que eles possam receber a graça de Deus de irem para o céu, e também aí acontece, antes dessas intercessões, a segunda epíclise, quando o padre de novo pede para que o Espírito Santo desça. Ele diz assim, normalmente na segunda oração diz assim: e nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Né? A primeira vez que o padre faz a epíclise, ele pede para que o Espírito Santo venha e transforme aquelas oferendas do pão e do vinho no corpo e sangue. Na segunda epíclise, ele pede para que o Espírito Santo venha e transforme nós, que somos um povo disperso, num povo unido, na união do povo, de todos os cristãos. Esse é o segundo pedido que o padre faz ao Espírito Santo, né, nessa segunda epíclise. Depois disso, então, tem essas intercessões, né, que eu falei, tá? E termina, então, com a
doxologia, que é quando o padre diz por Cristo, com Cristo e em Cristo. Né? Nesse momento, ele levanta o corpo e o sangue de Cristo. Se o diácono estiver junto com ele, o diácono levanta o cálice. Se o diácono não tiver, ele mesmo que levanta, né, o corpo e o sangue de Cristo e apresenta isso para Deus, terminando a oração eucarística. Esse momento é o momento do ofertório, quando oferece a Deus, né, aquilo que nós temos de mais importante, aquilo que nós temos de mais sagrado, que é o próprio Cristo. Né? Quando o padre diz assim, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, lá no início da oração eucarística, logo depois do vinde Senhor Jesus que a gente fala, é ali que inicia o ofertório, e ele encerra nesse momento, quando o padre entrega, oferece para Deus o corpo e o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E a gente responde, então, com um amém, o amém mais importante da celebração, um amém que normalmente a gente canta. Amém, amém, né? Porque ele é efusivo, é alegre, damos graças a Deus por ele nos conceder participar desse mistério, né? Onde ele se dá como alimento, naquele pedacinho de pão ali que fisicamente é água e farinha, está Cristo, está Deus ali presente. Né? E ele faz isso como um gesto de amor para nós, para nossa salvação. Então a gente dá graças a Deus, alegres e felizes por estarmos ali participando daquele momento, daquela graça que Deus nos concede. Terminado isso, então, o padre inicia a parte final da liturgia eucarística, que começa então com a comunhão, que é o rito chamado rito da comunhão dentro do rito do rito da liturgia eucarística, que começa com a oração do Pai Nosso. Né? Antes da gente participar da comunhão, comunhão remete à comunidade, a estarmos todos ali reunidos juntos para celebrar o mistério. Se estamos juntos celebrando o mistério, precisamos estar irmanados. E quem nos irmana é Deus através da oração do Pai Nosso. Porque quando rezamos a oração do Pai Nosso, né, nós estamos proclamando que somos todos irmãos. Né? Quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo que o meu Pai é o mesmo Pai da Cláudia, é o mesmo Pai da Rosileide, é o mesmo Pai do Gilmar, é o mesmo Pai de todo mundo. Né? Da Jaqueline, de todos. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos irmãos. Olha que coisa revolucionária, né? Que mexe com a gente. Ou deveria mexer, né? Somos todos irmãos. Não somos inimigos, não somos pessoas que estão em disputa, briga, porque pensam diferente. Não, somos irmãos. Apesar de todas as diferenças que nós temos uns com os outros, nós somos irmãos e por isso devemos nos amar uns aos outros. Porque somos irmãos. Tá? Depois, então, da oração do Pai Nosso, vem a parte do rito da saudação da Páscoa. A oração do Pai Nosso, na Eucaristia, na missa, não encerra com um amém, como a gente reza normalmente. Né? Livrai-nos do mal, amém. A gente fala sempre assim na oração do Pai Nosso. Na missa, não, porque a oração continua. Ela não termina ali quando a gente fala livrai-nos do mal. O padre continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ele liga a oração do Pai Nosso com o pedido da paz. Por isso que essa oração ela continua, ela não termina no livrai-nos do mal. Ela continua com aquele prolongamento que o padre reza, e aí no final tem um amém que a gente diz, antes então da gente rezar, da gente fazer o rito da paz, que normalmente nesse momento né, nós somos convidados a dar a paz uns aos outros. Aí, nas paróquias normalmente pararam de fazer esse gesto, né, e deixou para fazer no final da celebração. Mas o sentido real e verdadeiro desse gesto
é antes da comunhão. Porque antes da gente comungar o corpo de Cristo, antes da gente receber Cristo em nosso coração, em nosso corpo, eu não posso estar de mal com o meu irmão. Eu tenho que estar em paz com ele. Lembra quando Jesus disse que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, se você estiver indo levar a tua oferta ao Senhor no templo e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você apresentar a oferta ao Senhor, vai lá e se reconcilia com o teu irmão primeiro. Depois você vai então participar. Depois você vai fazer a sua oferenda ao Senhor. Da mesma maneira, antes da gente comungar, antes da gente receber o corpo de Cristo em nós, nós precisamos perdoar-nos uns aos outros, dando um abraço da paz, desejando a paz uns para os outros. Agora a gente está, digamos assim, não está permitido fazer isso, porque a gente não pode aglomerar, não pode abraçar, né? Mas vai voltar. Né? Quando tudo isso passar, a gente vai poder voltar a se abraçar e desejar essa paz que só Cristo é capaz de dar. Não a paz do mundo, aquela que é só um intervalozinho entre guerras, entre disputas, entre brigas. Não, a verdadeira paz, aquela que se a gente permitir que habite o nosso coração, traz paz, serenidade, tranquilidade para a nossa vida. Tá? Depois disso, então, depois do abraço da paz, né, da celebração, acontece então o rito da fração do pão, que é acompanhado pelo cordeiro, né, aquela oração do cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Né? O cordeiro, o santo, o glória e o ato penitencial, então são as 4 partes fixas da missa. São 4 orações que não pode ser mudada a letra dela. A igreja pede que, se for cantado, que seja a letra da oração. Né? Então, o cordeiro, ele é uma preparação, é um último pedido de perdão que a gente faz para Deus. Além de pedir perdão, a gente pede a paz também, né, no cordeiro, né? Para que a gente, se tiver alguma coisinha no nosso coração ainda, Deus livra para que a gente possa receber de maneira singela, de maneira serene, a comunhão que Ele está oferecendo para nós, seu corpo e o seu sangue. Nesse momento, esse gesto, essa parte da missa chamada de fração do pão, que é nesse momento que o padre parte a hóstia e aí ele corta um pedacinho dela e coloca dentro do cálice. Aquele pedacinho da hóstia, da carne de Cristo, que ele coloca ali com o sangue de Cristo, é justamente para simbolizar a íntima unidade do corpo de Cristo. Quem comunga só a partícula do corpo, comunga o corpo inteiro de Cristo. Aquele gesto de colocar um pedaço ali mostra a unidade do corpo de Cristo. Se a gente receber só a hóstia ou beber só o sangue, é o corpo inteiro de Cristo que a gente recebe. A menor partícula que a gente veja da hóstia consagrada, ali está o corpo de Cristo. Por isso que se a gente tiver muita gente na celebração e poucas hóstias para distribuir, como às vezes acontece nas celebrações da palavra, né, quando não tem consagração, não é o padre que preside, é o ministro ou o diácono, às vezes tem poucas partículas, a gente parte elas, divide. Não importa o tamanho da partícula que você vai receber, nela está plenamente corpo de Cristo, na sua totalidade, na sua integralidade. E outra coisa, nós não estamos recebendo o corpo morto, mas o corpo vivo. O corpo vivo tem sangue. Mesmo que ali eu não veja, mas o sangue de Cristo está ali também. Porque é corpo vivo e pulsante que eu estou recebendo. Inteiro. Não um pedacinho, mas o corpo inteiro de Cristo. Então, junto com a fração, acontece então a oração do cordeiro, né? Terminando isso aí, então, inicia-se a comunhão. O padre é o primeiro a comungar, sempre. Quem está presidindo a celebração é o primeiro que comunga, depois ele distribui para quem está ali junto com ele. Se tiver algum outro padre, eles comungam junto. Né? O padre ele não recebe, ele pega a hóstia e comunga.
Todos os outros precisam receber. Não é certo o diácono pegar a hóstia e comungar, nem o ministro da Eucaristia. O certo é o padre entregar, o padre dar a comunhão. Porque ele é que está presidindo a celebração. É ele que tem que dar a comunhão. Eu não posso tomar ela, não é minha. Eu preciso receber isso. Então, o padre dá a comunhão para o diácono, dá a comunhão para os ministros, e aí, então, os ministros, o diácono, fazem a distribuição para o povo. Porque a gente não pode ir com a mãozinha assim, pinça, pegar a hóstia, ela não nos pertence. Nós temos que ir com a mão estendida, como um gesto de quem está pedindo alguma coisa mesmo. Eu estou pedindo para Deus que Ele me dê o seu corpo, o seu sangue, para minha salvação. Então eu tenho que ir lá com a mão estendida, tanto faz a direita ou a esquerda, né? Deus fez as duas mãos. Tem gente que tem aquela, não vou comungar assim, porque eu vou pegar com a esquerda não é de Deus. Como não é de Deus se foi Deus que fez? O nosso corpo inteiro é de Deus. Nosso corpo inteiro é projeto de Deus, todas as partes, até a unha, né? Até o cabelo que cai, tudo isso foi Deus que fez. Então a gente estende a mão, recebe a Eucaristia e comunga ali, na frente do ministro. Nós não podemos pegar e sair de costas e levar lá para o banco e comungar lá. Não, nós temos que comungar ali na frente do ministro. E se cair algum pedaço no chão, e você vê, pega e comunga, come e comunga, porque é corpo de Cristo. Nós não podemos deixar no chão para ser pisado. Tá? Se cair e você vê, se você não quiser comungar, não precisa, mas avisa o ministro que está entregando a comunhão, para que ele pegue. Nós não podemos deixar o corpo de Cristo para ser pisado ali no chão, nem para ser varrido para ir para o lixo. Né? Tanto que aquele corporal que é colocado em cima do altar, ele é justamente para receber as fagulhas, os pedaços que porventura podem cair ali. Por exemplo, quando o padre parte a hóstia, ele quebra ela em vários pedaços. Normalmente ele não come ela inteira, né? Ele parte em pedaços, come em pedaços e distribui para os outros ali. Esses pedacinhos que caem, caem em cima daquele corporal. Aquele corporal depois, ele é colocado numa bacia, num recipiente com água, para que tudo que tiver nele de partículas seja dissolvido pela água, e aquela água depois não joga no esgoto, não joga na pia, joga numa planta, joga na natureza. Tá? Depois, aquele pano pode ser colocado para lavar. Aquele pano menor que os ministros ou diácono usam para purificar, para limpar o cálice, também aquele pano lá é decantado na água para que saia dali todas as partículas de sangue, de corpo, do corpo de Cristo que possam ter ali. Depois, essa água é jogada numa planta, e aí, então, esse pano é colocado para lavar junto com os outros panos normais. A igreja tem todo esse cuidado para não jogar o corpo de Cristo no esgoto, né? Não podemos, né? É sagrado e a gente tem que cuidar de tudo aquilo que é sagrado. Depois da comunhão, então, é sempre pedido, né? A igreja pede... Você quer falar? Pode perguntar, Jaqueline. Liga o microfone. Sim, estou ouvindo. Pode falar. Uma forma de... O ajoelhar-se depois da comunhão? Ah, tá. Para receber a comunhão. Ajoelhar-se para receber a comunhão. A igreja pede que se faça uma prostração. Né? Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, a comunhão era dada dessa maneira, todo mundo ajoelhado. Tá? As igrejas tinham até um genuflexório. Genuflexório é aquele móvelzinho que os noivos, por exemplo, quem já foi em casamento, viu, né? É um móvel feito para a pessoa se ajoelhar nele. Chama genuflexório. As igrejas tinham ali na entrada da frente do altar o genuflexório grande,
e as pessoas se ajoelhavam ali, e o padre ia dando, então, a comunhão, um por um, todo mundo ajoelhado. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja autorizou que os fiéis recebessem a comunhão em pé. Se a pessoa quiser receber ajoelhado a comunhão, é um direito que ela tem, mas eu não vejo muito sentido, né? Porque é o corpo de Cristo que você está recebendo, é Deus que está entrando na sua vida, então é algo assim sublime, é o céu que está entrando em você, que está fazendo parte do teu corpo, mas a igreja permite que você receba de pé também. Quando é uma celebração com poucas pessoas, pode até ser que se faça dessa maneira, mas com uma quantidade grande de pessoas, fica muito complicado isso. Acaba dificultando, digamos assim, a logística da coisa. Acaba dificultando o jeito de se trabalhar ali. Então a igreja permitiu que se recebesse a comunhão de pé. Então, nesse momento, quando a gente chega a nossa vez para receber a comunhão, se você quiser, você pode ajoelhar, porque é Deus que está ali na sua frente, e ficar de pé de novo para receber a comunhão. Ou então, fazer uma genuflexão, dobrar a coluna, assim, né? Como em respeito ao Cristo que está sendo entregue para você ali, para você comungar. Tá? As duas maneiras podem ser. Antigamente também a comunhão era dada na boca e não na mão. Mas até por questões de sanitárias, de higiene, a igreja recomenda e autorizou o Brasil inteiro a receber na mão. Então você recebe a comunhão na mão, pega com a sua mão e aí você leva na sua boca. Porque o gesto de colocar na boca da pessoa, se a hóstia é grande, é mais difícil de você ter contato com a boca da pessoa. Mas se a hóstia for pequena, às vezes pode acontecer da gente tocar na boca da pessoa. E aí você toca na boca da pessoa, se ela tiver alguma doença, nem que seja uma herpes, coisinha simples que muita gente tem. Mas quando você for pegar a outra comunhão e for dar para outra pessoa, você vai transmitir para aquela lá. Isso se você não transmitir para você mesmo. Infectar todo mundo na igreja. Então, por conta disso, a igreja, então, aqui no Brasil especialmente, não dá comunhão na boca. Agora, especialmente agora, ainda mais com a questão sanitária da Covid-19, é que não se dá mesmo na boca, é na mão. Né? Pega a comunhão, entrega na mão e aí a pessoa pega e comunga. Nós não temos contato nenhum com as mucosas das pessoas, né? Que é onde ocorre a transmissão dos vírus normalmente, né? Quanto à questão também de ajoelhar, existia até tem muita gente que depois que comunga gosta de se ajoelhar para rezar. Pode ser sem problema nenhum. Eu não faço isso. Uma porque estou servindo lá no presbitério, lá fica difícil. Mas mesmo quando estou na assembleia com a família, eu não faço isso porque naquele momento eu estou recebendo Deus em mim. Jesus está dentro de mim, fisicamente. Então eu não me sinto confortável em ajoelhar a Jesus. Por isso eu permaneço de pé, porque Deus está em mim. Eu fico de pé em alguns momentos assim em silêncio, conversando com Deus, agradecendo a Ele, né, por estar ali junto comigo, por me dar essa graça de receber o seu corpo em mim. E aí depois, então, eu me sento. Né? Mas se a pessoa se sentir melhor ajoelhando, pode ajoelhar, não tem problema nenhum. Não vai para o inferno por causa disso, não. O que não tem sentido é, por exemplo, nas igrejas onde o sacrário fica do lado do altar, ou ali na nave da igreja, é você comungar e ir lá no sacrário rezar. Isso não tem sentido, porque normalmente nessa hora o sacrário está vazio, porque a reserva que estava depositada lá foi tirada para distribuir para as pessoas, para distribuir para a comunidade que está ali na igreja, né? Então, não tem nada lá, é um móvel apenas, né?
Jesus não está lá, Jesus está em você, né? Em todas as pessoas que estão comungando ali, física e espiritualmente também. Tá? Depois, então, desse momento que termina a comunhão, a igreja recomenda que se faça silêncio, né? Justamente para você interiorizar essa presença de Cristo. Você conversar com ele está ali em você, né? Cria uma intimidade com Deus, conversa com ele, né? Infelizmente, em algumas igrejas, né, isso não é possível porque o pessoal continua cantando, continua cantando. Tem alguns cânticos na igreja, na missa, que eles são chamados processionais, que eles são para ser cantados só durante uma procissão. Quais são? Cântico de entrada, cântico da apresentação das oferendas e o cântico de comunhão. Acabou a procissão, acabou o cântico. O padre chegou lá no altar, beijou o altar, chegou no presbitério, beijou o altar e pegou o microfone na mão, acabou o cântico de entrada. Não é para ficar esticando ele, ele é só para aquele momento. Terminou de preparar as oferendas ali do altar, procissão, né, com as oferendas, acabou de preparar, está tudo pronto lá, acabou o cântico de ofertório, de apresentação das oferendas. Todo mundo comungou, já acabou a comunhão, não tem por que ficar cantando o cântico de comunhão. Esse momento é de silêncio, para as pessoas interiorizarem. Cristo está em mim. Vou rezar, conversar com Ele, né, criar uma intimidade com o meu Deus, que se faz presente na minha vida, mesmo que eu não tenha comungado fisicamente, que eu tenha comungado espiritualmente. É o momento de conversar com Deus. Tá? Às vezes, algumas igrejas gostam de colocar assim, um cântico suave e tal, para ajudar a pessoa a interiorizar. Eu prefiro seguir o que a igreja diz, silêncio. Tá? Acho que seria melhor, mas não sou eu que mando. Né? Então, esse seria um momento propício para a gente se achegar mais perto de Deus. Acabou isso aí, esse momento é encerrado quando o padre então levanta da sua cadeira e diz: oremos. Ali naquela oração que é feita no pós-comunhão, encerra o rito da comunhão e encerra a liturgia eucarística. Termina ali a segunda parte da missa. Depois disso, vem os ritos finais, que na verdade é um espaço para que sejam dados os avisos da igreja, né? Aquilo que é relativos à vida da comunidade, e para enviar a gente em missão. Tá? Então, o padre ou alguém da comunidade faz os avisos, diz o que vai acontecer na vida paroquial naquela semana, e aí então depois o padre dá a bênção e, se não tiver diácono, o padre faz a despedida, dizendo então: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Antigamente, quando a missa era rezada em latim, se dizia it missa est, quer dizer, vão, a missa acabou, mas vão em missão, né? Que o sentido daquela despedida ali é dizer assim, ó, é por isso que tem algumas frases que às vezes são ditas antes, né? Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Quer dizer, o mistério que nós celebramos aqui hoje, levem isso para o mundo, que agora terminou a missa, mas começa a nossa missão. Por isso que o Padre Machado diz aquele jargão dele, né? A missa terminou, mas a missão continua. Né? Justamente nesse sentido, né? Da gente levar isso para casa como uma missão, de levar isso para as pessoas. E não precisa nem ser com palavras, né? Às vezes com gesto, é você chegar em casa alegre porque você participou da missa. Tem gente que sai da missa e já sai brigando, marido e mulher ali na porta, um rateando com o outro, sai falando mal dos outros. Não tem sentido. A missa é para ajudar a gente a crescer como cristão, a assumir essa missão que Deus nos convida, né? O reino de Deus acontece porque Deus age por meio de nós. É pela gente que ele faz o reino de Deus acontecer. Deus não vai descer numa nuvem, não agora pelo menos, né? Eu espero. Não vai descer numa nuvem e falar, é isso. Não.
Ele usa de nós, ele precisa de nós, para que nós anunciemos às pessoas a beleza, né, de viver o Cristo em nossas vidas. Por isso que a nossa missão começa ali, quando termina a celebração, de sermos sal e fermento no mundo, lá onde nós agimos. A igreja não chega lá onde eu trabalho. Lá a igreja sou eu. A igreja, o padre, ele não chega lá na minha família, no meu convívio com os amigos. Lá quem chega sou eu. Lá eu sou a igreja. Eu devo ser a igreja lá. Beleza? Isso, então, é a celebração da Eucaristia. Resumidamente, tem muita coisa que a gente poderia se aprofundar. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem conhecer melhor a celebração da Eucaristia, entendeu? Um livrinho bem baratinho, bem pequenininho, fácil de ler. Chama A Missa Parte por Parte, do padre José Bortolini. É da editora Paulus. É bem fininho, facinho de ler. É uma coleção que eles lançaram, né? Porque creio. E esse aqui fala da missa explicada, missa parte por parte. Recomendo que vocês leiam esse livro, é bem fácil, bem gostoso de ler e bem curtinho. E explica com profundidade o que é a celebração da Eucaristia. Tudo isso que eu falei tem ali nesse livro e seria muito bom para ajudar vocês a orientar isso aí. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram perguntar? Não? Então, beleza. Então, vamos terminar a nossa catequese, né? Agradecendo a presença de vocês aqui, né? Obrigado pela persistência de vocês e que Deus os anime sempre, motive vocês para continuar na caminhada e através dessa oração à Nossa Senhora, que vamos rezar agora, que ela possa ser a nossa guia, possa ser aquela que nos aponta, né? A seta que nos aponta o Cristo, o caminho que a gente deve seguir para chegar mais facilmente até Deus. Eu convido todos, então, a ligarem seus microfones e vamos rezar juntos a oração da Ave Maria. Né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado a vocês, né, pela participação.